começo, vamos começar do começo. O Vivadi começou de uma inquietação de perceber que as crianças, as pessoas do Brasil, estudam, vão para a escola, no ensino infantil Fundamental 1, e essas pessoas não aprendem inglês de verdade na escola. As pessoas precisam ir para um instituto de idiomas, para uma escola de idiomas, para aí sim aprender inglês de verdade, para aprender a se comunicar e ouvir o inglês. Então, o que está acontecendo de errado se a gente tem tanta escola de inglês no Brasil, a gente tem tanta gente, tanto professor, e a gente não está acertando, está dando errado nisso? O que está acontecendo? O problema está na metodologia, como o inglês é ensinado para as crianças. E é justamente esse o objetivo do Vivadi, transformar a maneira como o inglês é ensinado no Brasil. Como que a gente faz isso? Primeiro de tudo, a gente trabalha com ensino infantil e fundamental 1, as idades iniciais, a infância da criança. Nessa parte, a criança, quando tem 2, 3, 4, 5 anos, não é por gramática, não é por copiar coisa no livro que ela vai aprender. Inclusive, uma das primeiras, das primeiras premissas do Vivadi é a gente não tem material impresso. Vocês não vão receber um livro do Vivadi com atividades para completar. Pensa lá, quando você começou a aprender português na sua vida, como que foi? Isso chama até Natural Approach. Tem um nome, né, desse approach para ensinar qualquer língua. Quando a gente estava aprendendo português, pensa só, o tempo que a gente ficou na barriga da nossa mãe, mais o tempo que a gente nasceu e só ouvia o idioma. Ouvia um monte de gente falando em português ao nosso redor, para depois de um ano e pouco, a gente começar a falar as nossas primeiras palavras. Então, ninguém chegou e mostrou para a gente assim, ó, no português, essa é a conjugação do verbo tal, essa palavra tem 2 L's. Não é assim que a gente naturalmente aprende o idioma. Por que que a gente, às vezes, faz uma criança aprender o inglês assim? Não faz sentido, certo? Então, o Vivadi se parte do princípio de que as primeiras habilidades que as crianças precisam desenvolver com o inglês são audição e fala. Não quer dizer que a escrita e a leitura não sejam importantes, mas elas não são cruciais neste momento. Então, no início, na primeira infância e nos primeiros ciclos do Vivadi, a gente vai focar em ouvir e falar. Fluência oral e comunicação, porque comunicar não significa só a gente falar, a gente precisa ouvir para poder responder, certo? Então, o Vivadi surgiu dessa primeira atenção que a gente teve, né? Que, poxa, como que a gente coloca uma criança de 3 anos para completar um exercício de um livro, certo? Outra coisa, quando a gente vai ensinar inglês, a gente precisa falar em inglês. Por que que muita gente fala que, nossa, só quando eu for morar fora do país, quando eu for morar nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, que eu vou aprender inglês de verdade? Porque você está em imersão, porque você está com o inglês a todo redor e você não tem a opção do português. Então, o que que a gente tem que fazer nas nossas aulas, nas nossas vivências, experiências do Vivadi? A gente tem que promover a imersão. O professor precisa falar o tempo inteiro em inglês. Primeiro pilar do Vivadi, imersão. O professor se comunica com as crianças em inglês exclusivamente. Todas as músicas, histórias, jogos, qualquer atividade que a gente fizer com as crianças em sala, a gente vai usar inglês como a língua, que é o fio condutor para toda a vivência, para toda a experiência que a gente vai ter por ali, certo? Pensa só, se você se matricula para fazer aula de basquete, chega lá, o teu professor fala, não, mas hoje a gente vai jogar vôlei. Hoje a gente vai usar a bola de vôlei. Hoje a gente vai para a quadra de vôlei. Você fala, poxa, mas eu vim aqui para aprender basquete? Como assim? É a mesma história. São 2 esportes, não são? Mas são completamente diferentes, né? Português e inglês, são línguas, é tudo a mesma coisa. Não é. Inglês tem uma lógica, tem um funcionamento, tem um jeito de raciocinar. Português tem outro. Não tem por que a gente ficar traduzindo. O objetivo do nosso não é transformar nossos alunos em tradutores, e sim pessoas que têm habilidade e conforto para se comunicar na língua.